Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. E aí pessoal, vamos iniciar mais uma transmissão aqui, Daniel Coriolano, eu sou médico e hoje eu tenho um tema bom para que a gente discuta, um tema essencial para que em algum momento apareça na sua vida, então chegou a hora. Vou falar sobre modelos e recomendações sobre finanças pessoais e desenvolvimento da carreira médica. Eu fiz algumas anotações, estão aqui à minha frente para que eu não esqueça de contemplar pontos essenciais aqui que eu pensei para compartilhar com você, médico, médica ou estudante de medicina. Então, já fica sabendo que eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional no contexto da carreira médica, fazer uma crítica acerca de modelos de organização financeira e ainda falar sobre a necessidade de exposição à influência externa, mas com alguns cuidados. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa transmissão aqui dentro dos meus canais de desenvolvimento médico. Para começar, faz parte da nossa profissão médica a necessidade de desenvolvimento, seja relacionado a novas terapêuticas, opções de diagnóstico, opções de tratamento. A gente acaba assimilando esse comportamento e também um pouco da característica humana, que é se desenvolver, em vários sentidos. Nós nos desenvolvemos em peso, estatura, massa muscular, massa de lipídios, massa de gorduras, e também nos desenvolvemos cognitivamente. Há um tempão atrás, a gente estava lá aprendendo o alfabeto. Anos passaram, a gente estava aprendendo a diagnosticar doenças, a tratar pessoas. Então, a evolução cognitiva aí, clássica do desenvolvimento humano. A vida continua num constante desenvolvimento em vários sentidos. O que eu estou falando aqui com você é acerca do desenvolvimento profissional que te gera benefícios individuais e gera benefícios sociais, haja vista que, ao se desenvolver como médico, ao desenvolver a sua vida pessoal, você consegue oferecer o que tem de melhor aos seus pacientes, aos nossos pacientes, haja vista que eu sou médico também. No entanto, por vezes, nós não avançamos para a ação do desenvolvimento. Há uma ideia na nossa mente de nos desenvolver em um aspecto ou outro da vida, só que a gente não avança para, de fato, conquistar aquele desenvolvimento que tem uma certa lógica no nosso modo de pensar. Nos desenvolver acerca de uma nova língua, nos desenvolver acerca de ter melhor capacidade de atender um certo tipo de paciente com um problema que até é frequente dentro do seu ambulatório, da sua urgência médica. Por vezes a gente fica estagnado mesmo e só fica na intenção. E acredito ser ingênuo ou ingênua algumas frases como vai dar certo, querer é poder, eu até anotei aqui algumas, não tem quem me segure, Então essas frases, elas podem deixar você só na superficialidade. Então, o que é que a gente precisa? Precisamos romper o vidro dessa superficialidade, dessa motivação barata. Essas frases podem ser importantes para um start, para um começo, para uma automotivação. Ok que a gente pode começar assim por elas, mas elas não são suficientes para que o concreto aconteça, que é a intenção de se desenvolver para o desenvolvimento propriamente dito. E aí o que eu estou falando, resgatando mais uma vez, é o desenvolvimento da vida pessoal, da carreira, com base na inteligência financeira, a proposta dessa discussão de hoje. Portanto, o nosso desenvolvimento deve contemplar pelo menos 3 quesitos. E eu posso exemplificar porque eu já vivi alguns pontos e ao citar esses 3 quesitos, você vai se perceber em algum deles em uma parte de algo que você quer se desenvolver ou algo que você já desenvolveu. Sentir, pensar e agir. Você sente uma certa necessidade de se desenvolver, pensa sobre aquilo, mas o pensar é agir, estudar sobre aquilo, se desenvolve e aplica o conhecimento. Então, você sente a necessidade, pensa, estuda e atua na prática, percebendo os efeitos dessa sua evolução cognitiva.
Quando eu terminei a graduação de medicina, eu cometi um grande erro financeiro, já comentei até no meu livro, Inteligência Financeira para Médicos, eu conto lá essa história, que eu comprei um carro de alto preço. Foi o erro. Depois eu tive a oportunidade de refletir sobre aquilo. Foi um insight que eu tive, pude estudar e pude agir para coibir que novos erros similares acontecessem, portanto, me desenvolvendo do ponto de vista da inteligência financeira. Então, senti a necessidade, refleti sobre e atuei para que não se repetisse aquele comportamento. Muitas vezes nós não precisamos passar pelos 3 estágios. Ontem, na live com a Fernanda, ela me perguntou se errar faz parte do aprendizado. Sim, pode até fazer parte, mas errar não é uma circunstância necessária para o aprendizado. Quando a gente passa pelo processo formativo, na graduação médica, ou lê algum artigo científico, nós temos a possibilidade de aprender sem errarmos. Ainda mais do ponto de vista das ciências médicas, o ideal é que nossos erros não gerem danos aos nossos pacientes. Então, podemos nos desenvolver pulando o estágio do erro, ou reduzindo muito o estágio do erro. Então, o erro pode gerar uma reflexão, que pode gerar uma ação, mas podemos começar pela reflexão, sem ter errado antes, ter o insight da necessidade do desenvolvimento e, na sequência, agir para o nosso desenvolvimento. Do ponto de vista da inteligência financeira, insights são gerados a todos os momentos. Basta ficar atento com a quantidade de médicos no nosso país, com a busca por plantões. Talvez você faça parte de um grupo no WhatsApp em que algumas pessoas estão nesse grupo para pegar plantões e lá está escrito assim: eu pego. O cara, você ou então algum colega escreve assim: eu pego. Já deixa digitado, porque se alguém colocar pessoal, alguém pode pegar esse plantão por mim, aí você já clica enter ou alguém parecido, porque há uma corrida para pegar plantões, haja vista que não temos mais a escassez de médicos. Então existe uma corrida acirrada para o mercado de trabalho, para ocupar as melhores posições, para obter os bons honorários médicos, que em outro momento ficava até mais fácil. Portanto, o desenvolvimento da inteligência financeira nesse contexto descrito e no contexto ampliado que você já conhece se torna necessária para que você obtenha qualidade de vida, não só no presente, mas no longo prazo. Haja vista que o investimento, que é um dos aspectos da inteligência financeira, te possibilita viver um bom presente e se programar para um bom futuro. Quanto a alguns modelos que sugerem você atuar frente à sua organização do orçamento pessoal, eu tenho algumas críticas. Pode chegar para você modelos prontos e te recomenda a fazer um investimento aqui no X, no Y, tantos por cento ali, tantos por cento aqui. Esses modelos inflexíveis, não passíveis da conexão com a sua realidade, pode te trazer dano. Um dado momento, um colega recebeu uma recomendação de investir em um CDB, que é um tipo de investimento em renda fixa, de um agente econômico, de um banco. E aí, o CDB tinha até boa rentabilidade. Estava tranquilo aquela rentabilidade dentro do aceito, dentro do mercado, dentro do razoável. No entanto, para o meu amigo, ele não podia ter uma parte significativa dos seus investimentos sem liquidez, haja vista que ele entrou na residência médica e não pôde pegar aquele recurso que ele investiu porque a liquidez era para 5 anos. A capacidade de você ir lá, pegar o recurso investido e tirar era 5 anos. Então ele só podia fazer daquilo há 5 anos. Então, nesse modelo de dizer, invista tantos por cento aqui nessa renda fixa, para esse caso aí não serve. Por quê? Ele tem que conectar com a sua realidade. A reflexão que ele deveria ter feito era a seguinte: ok, quero investir, qual produto de investimento eu tenho aqui com a liquidez para 1 ano, para 2 anos, que é quando eu vou entrar na residência médica e que mesmo assim me proporcione certa rentabilidade até eu precisar do dinheiro. É aí que está a conexão e a minha crítica sobre os modelos inflexíveis, que te dizem para fazer coisas sem conhecer a tua realidade. Os modelos podem ser pontapés iniciais para que você tome as rédeas da sua inteligência financeira, do seu melhor consumo, do seu melhor planejamento, do seu melhor investimento, ou melhores investimentos. Às vezes que o melhor é para você. Não posso dizer qual é o melhor de uma forma geral. O melhor é para você. E por isso que se chama
planejamento financeiro pessoal. E o pessoal aí em caixa alta. Não é coletivo. Pode até ser coletivo se você opta por ter uma organização financeira dentro do seu âmbito familiar. Mas mesmo assim vai ter peculiaridades, itens pessoais, né? E aí você pode pensar, sim, e o que é que eu faço com essas informações aí? E você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade sobre o meu desenvolvimento, você tem uma responsabilidade sobre o seu desenvolvimento. E o que é que a gente precisa fazer para exercer essa responsabilidade? Buscar, somar, evoluir nas nossas competências no que diz respeito às análises das possibilidades, das ofertas, das oportunidades que a vida nos apresenta. São muitas as oportunidades de consumo, de trabalho, de investimentos, inclusive, são muitas. Mas para que você faça a melhor escolha para o seu contexto, você precisa evoluir essa competência crítica. Até mesmo desenvolver um grau de ceticismo, de criticidade para cada uma das escolhas. Se você vai, por exemplo, para Cancún, chega lá na praia, uma areia muito clara, bem branca, a água transparente, o azulzinho lá em alguma parte, o sol intenso, sem nenhuma nuvem, o céu azul. Se você não usar óculos escuros nessa situação, Cancún não é o melhor local para você passar as férias. Porque você vai, se brincar, você vai ter uma lesão do fundo de olho, de tanta reflexão do sol ali que você vai ter. Nessa ocasião descrita da praia, você vai precisar de um óculos escuro para que você possa enxergar a beleza do ambiente. Com óculos escuro, vai amenizar a reflexão, vai amenizar a luminosidade que vai entrar através da sua pupila. Você vai poder enxergar de uma forma que a sua capacidade de visão permite a beleza daquele ambiente ao meio-dia, por exemplo. Os óculos escuros são uma metáfora para seu poder crítico de analisar quais as melhores opções para o desenvolvimento da sua vida e da sua carreira. Você precisa desse óculos escuro. Esse óculos escuro é se expor a ambientes que te permita crescer. E lembre que essa exposição que você vai ter, idealmente que não seja num ambiente nefasto, mas sim num ambiente próspero. Mas para que você consiga discernir se esse ambiente é nefasto, vai me causar dano, ou se esse ambiente é próspero, vai me dar uma propulsão de crescimento, você precisa ter lá os óculos escuros. Você precisa ter já desenvolvido a sua competência e o seu nível crítico e um certo grau de ceticismo para julgar o que é oportunidade e o que é falsa oportunidade. Assim, com um grau de ceticismo, com um grau de criticidade, as melhores escolhas começarão a surgir e você obterá os benefícios quanto a isso. Discernir a beleza das opções que vão chegar até a sua vida, a minha também, precisa saber disso, né? Então, os desafios, chegando aqui no rumo final do nosso encontro, os desafios, eles são sempre superiores às nossas capacidades. Se não fosse assim, nós não chamaríamos de desafios. Então, baseado nesse critério, né, que os desafios são sempre superiores às nossas capacidades, nós devemos, portanto, empreendermos esforços de uma forma constante, longitudinal, a fim de que possamos nos aproximar e aumentar, elevar o nosso grau de competência, de crescimento, enxergar novas oportunidades, verdadeiras e boas oportunidades para o nosso desenvolvimento de vida, de carreira, de inteligência financeira, empreender mais esforço, atingir novas capacidades. Dessa forma, a nossa vida segue em uma ascensão, em um verdadeiro desenvolvimento contínuo, benéfico de uma forma individual, coletiva, no âmbito familiar e até mesmo no meio social. Se uma das competências com grau de ceticismo e criticidade que você tem que desenvolver é sobre inteligência financeira, eu posso contribuir para você sair de um estágio crítico e avançar para um estágio de alçar voos maiores, mais altos, com o livro Inteligência Financeira para Médicos. Se você verifica uma necessidade de desenvolvimento de vida e de carreira para outros contextos, coloque essa imagem mental, que os seus desafios estarão acima das suas capacidades e que o grau de esforço constante deve ser empreendido para que novas conquistas de vida aconteçam. Então, ficar naquelas frases que eu te citei lá no início, apenas motivacionais, não vão te deslocar ao melhor lugar. Apenas o esforço, a ação efetiva. Reflexão, ação. Reflexão, ação. Tudo bem?
Espero que o seu nível crítico e nível de criticidade também tenha evoluído ao longo dessa transmissão aqui de hoje. Eu quero ter a oportunidade de continuar esse debate com você na área de comentários desse conteúdo. Quero ter a oportunidade de continuar esse debate e também te influenciar em um ambiente próspero dentro das minhas redes sociais, onde eu compartilho vídeos, áudios acerca do desenvolvimento da vida, do desenvolvimento da carreira médica. É só buscar por @Daniel Coriolano e a gente se encontra, tá bom? Se você não está acompanhando isso aqui ao vivo, mesmo assim, coloca na área de comentários, que eu faço questão de sempre rever, e nos comentários a gente continua o debate. Quero saber o que você pensa sobre o que eu citei, quero saber qual a sua posição nesse momento de vida, e se você tem alguma dúvida, teria o prazer também de responder, tá bom? Então, Daniel Coriolano aqui, forte abraço e a gente se encontra em próximos conteúdos. Até mais! Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web-aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.